Terça-feira é o dia em que nós vamos passar pela maior vergonha da nossa história. Mas nós vamos estar com a nossa pipoquinha na frente da televisão assistindo. Vem comigo que eu vou te explicar. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Tá chegando agora pela primeira vez? Já se inscreve no canal, deixa um like para ajudar a gente a crescer, porque a informação precisa chegar a mais pessoas, né? E se você quiser ajudar o canal com qualquer valor, aqui em cima, ó, tem o link do nosso Apoia-se. Você pode fazer a doação do valor que você quiser e se você quiser. Combinado? Meus amigos, terça-feira, dia 24 de setembro, é a abertura da Assembleia Geral da ONU. Por tradição, desde que a ONU foi criada nos anos 40, no pós-guerra, o Brasil sempre faz o discurso de abertura. É uma tradição porque o Brasil foi muito importante quando da criação da ONU. Antes da ONU existia a Liga das Nações e com a Segunda Guerra Mundial viu que a Liga das Nações não serviu para nada. Ela não evitou nada, não conseguiu mediar nada, ela não interferiu em nada. Então era preciso criar uma outra entidade e o Brasil foi muito atuante. A diplomacia brasileira sempre foi reconhecida internacionalmente e, por tradição, desde essa época, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU. Todos os presidentes sempre foram e, dessa vez, infelizmente, nós temos um presidente fujão, um presidente medroso que fez o que pôde para não ir. Vamos lá, vamos ver isso com calma. Ele sofreu uma facada, né? Ele sofreu uma facada, não vamos comentar mais nada. E por causa disso, ele estava precisando fazer uma outra cirurgia. Disse que vai remover uma hérnia. Não sei se é hérnia ou não, porque eu não sou médico, mas ele precisava remover uma hérnia. O Ministério da Economia estava ontem nessa excitação aí, se o presidente Jair Bolsonaro ia sair ou não do Albert Einstein hoje. Ele vai tomar a última dose da quimioterapia ao meio-dia, havia essa expectativa dele ter alta e de que a reunião com o Paulo Guedes fosse na sexta-feira. Ele vai tomar a última dose da quimioterapia ao meio-dia. No entanto, não é uma cirurgia que é de emergência, né? É uma cirurgia que foi marcada, então ela poderia ser marcada para qualquer outra data, porque essa data é muito importante agora, a abertura da Assembleia Geral da ONU. Mas nós sabemos que o nosso Jair Messias Bolsonaro não tem muita facilidade de expressão. Na verdade, ele é bem tosquinho mesmo, né? Ele não consegue articular duas palavras, aí a defesa dele é xingar as pessoas, porque ele tem um gado que adora quando ele xinga, e aí se ele fala um palavrão, as pessoas falam mito, mito, ele desmontou a pessoa, ele destruiu não sei quem, ele só foi grosseiro, mal educado, mas ele tem um eleitorado que gosta disso, então ele faz isso. Quando da reunião em Davos, ele foi lá e ele discursou 7 minutos. Só que dos 7 minutos, uns 2 minutos pelo menos foi pausa, né? Porque ele fala assim, nós precisamos defender o... Ele tem tanta pausa que se você tirar o que tem de pausa ali, 1/3 do discurso dele é nada. Mas é até melhor, né? Quanto mais pausa, menos besteira que ele fala. Só que agora ele tentou, ele fez o que pôde para fugir, mas ele recebeu uma intimação. Recebeu uma cartinha lá dos Estados Unidos, eu não estou inventando isso, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele recebeu uma carta dos Estados Unidos que ele tem que ir para lá, porque o Donald Trump está articulando com governos de extrema direita uma aliança ultraconservadora para barrar direitos de homossexuais, por exemplo. Então, assim, nós estamos sendo comparados com a Arábia Saudita, com o Iêmen, com governos assim, sabe, a escória realmente, governos sem relevância e que tem regimes totalitários centrados basicamente em religião e repressão de direitos individuais. Nós viramos esse tipo de país que agora é lacaio dos Estados Unidos. Então, como lacaio dos Estados Unidos, o senhor Jair Messias Bolsonaro fez o que pôde para fugir dessa reunião da ONU, mas veio a cartinha e falou, não, o senhor precisa ir lá porque eu preciso do senhor para fazer essa aliança nossa aqui. Aí ele vai ter que ir. A diplomacia brasileira está desesperada porque sabe que ele não consegue se articular. Mesmo que fosse um discurso para ler, ele não consegue ler com fluidez, ele sofre para ler. Tentaram fazer com ele ponto eletrônico, tentaram passar o discurso com ponto eletrônico, não deu certo.
Ninguém sabe quem escreveu esse discurso, que obviamente não foi ele não é uma pessoa que consiga escrever um discurso. Então ele não se sabe quem escreveu esse discurso, não se sabe como que ele vai ler. Pior do que isso tudo é que a gente já sabe o que ele vai falar. Ele vai mentir, né? Porque ele diz que ele vai querer provar para o mundo que essas queimadas não são por causa do governo, que o governo não está desmontando o aparato para combater as queimadas, que o governo não está mentindo quanto aos números. Ele vai querer explicar o inexplicável. Resumindo, ele vai mentir. Só que mentir para o eleitorado dele, que engole qualquer mentira dele, para o eleitorado dele que ele manda fazer cocô de assim de ou não e o pessoal dá risada, que o Carluxo chama de gado e o pessoal fala eu sou gado mesmo. Gente, vocês lembram na eleição a história do Caixa 2? Quando saiu a denúncia de Caixa 2 na campanha dele, o pessoal tirando foto dentro de caixa, falando eu sou Caixa 2 do Bolsonaro. É esse tipo de gente, é esse tipo de mentalidade que segue o cara. Esse pessoal aí, ele mente e tá tudo certo, mas lá ele vai falar para os líderes mundiais, ele vai falar para os chefes de nações, que já sabem que tudo que ele falar vai ser mentira e que não estão receptivos a ele. Esse pessoal preferia que ele não fosse, ele só está indo obrigado, ele também preferia não ir. O clima vai ser hostil fora e vai ser hostil dentro. Ninguém está querendo ficar perto dele, ninguém está querendo contato com ele. Então nós não sabemos o que pode acontecer, é um grande mistério como vai ser a participação brasileira, no fim das contas, né? Como vai ser a participação brasileira na abertura da Assembleia Geral da ONU, mas eu recomendo para vocês que na terça-feira tire o seu tempinho, fique na frente da televisão, estoure sua pipoca e assista esse momento patético. É importante que você assista, porque depois, é lógico que eu vou estar aqui, eu vou explicar o que quer dizer o que ele falou. Porque na Globo você vai ver trechos editados, vai até parecer que ele falou coisa com coisa, e se você ouvir tudo, você não vai saber o que está por trás. Então depois eu vou explicar o que quer dizer aquele monte de coisa que ele falou. Mas assista para você ver com seus próprios olhos o quanto ele não é preparado para isso. Ele é um cara, veja só, acho que nunca uma pessoa que é tão pouco conseguiu chegar tão longe. É um exemplo de empreendedorismo, podemos falar. Não é porque ele era um militar que ia ser expulso do exército, porque teve a brilhante ideia de explodir bomba no quartel para pressionar o ministro do exército a aumentar os salários. Ele ia ser expulso, ele foi proibido de entrar em instalações militares. Não expulsaram ele porque fizeram aquele vamos ajeitar isso aqui, deixa ele pede para sair, não vamos estragar a vida do rapaz. Virou um político, um cara que nunca trabalhou na vida. Eu não estou dizendo que militar não trabalhe, mas assim, não é um trabalho como o nosso, né? Você não precisa colocar currículo, você não precisa fazer entrevista de emprego, você não tem meta, que se você não bater a meta você é mandado embora, você não passa pelo medo do desemprego. Então o militar, apesar de ele trabalhar, mas ele tem algumas prerrogativas ali. Mesmo assim ele não conseguiu ficar, aí ele foi ser vereador do Rio de Janeiro, aí ele entrou para a vida política, lá que ele não fez nada mesmo, porque em 28 anos como deputado ele aprovou 2 projetos, um de extrema relevância, que é a impressão do comprovante do voto, porque o voto na urna eletrônica ele acha que você precisa ter um papel para comprovar que você votou. Um dos projetos é esse. Não fez nada, viveu no partido do Maluf, que era o antigo PP, por 16 anos, dizia que ele era o único honesto, nunca viu corrupção, nunca denunciou nada e de repente chega a presidente da República. Um cara que nunca gerenciou um boteco na vida é o presidente de um país de 200 milhões de habitantes, uma das maiores economias do mundo, numa crise tremenda. Pode dar o que nisso? Então nós vamos ver nessa terça-feira exposta para o mundo o despreparo, o tipo de pessoa que o nosso país conseguiu eleger. E que fique um alerta. Nós precisamos batalhar por educação para todos. Eu não quero ter condição de pagar escola particular para o meu filho. Eu quero que a escola pública seja boa, porque todos têm que ter a capacidade cognitiva de saber separar esse daquele. Não adianta eu dar uma boa escola para o meu filho e o meu filho conseguir um bom emprego num país como esse. Num país em que se elege um cara como esse e na onda dele vem um tal de Witzel, que é um psicopata, e também vem um tal de Dória que fala que pobre não tem hábito alimentar, que quis dar ração para as crianças comer na cidade de São Paulo, nós estamos elegendo essa gente porque nós não temos capacidade cognitiva mais de separar.
A gente não sabe ver mais o que é bom e ruim, a gente não sabe mais ver o que serve e o que não serve. Nós estamos ouvindo grito e o grito mais alto é o que ganha, independente do que a pessoa esteja gritando. Então eu peço para vocês, terça-feira, estejam preparados, assistam esse momento histórico. Vai ser assim, vai ser um momento triste. Nós não sabemos nem como vai ser triste, mas com certeza vai ser triste. O quão triste nós vamos ver na terça-feira, depois eu vou explicar para vocês. Mas assistam. Um dia vocês vão falar para os seus filhos, para os seus netos, falam, gente, vocês não acreditam, o que já aconteceu nesse país? Seria melhor que tivesse eleito Tiririca, presidente. Sabe, seria melhor que fosse o Tiririca. Seria melhor que fosse o Cabo Daciolo. Sabe, se as pessoas não queriam eleger o PT, poderiam ter votado em tantos candidatos, até no Cabo Daciolo. Tenho certeza que não seria essa pataquada que nós vamos ver na terça-feira. Então fica o convite, espero realmente que vocês assistam ao vivo, para vocês verem pelos seus olhos, para vocês não verem depois só a edição que o Jornal Nacional vai fazer. Tá? Vejam com os seus olhos o que ele vai dizer de ponta a ponta, não esperem o Jornal Nacional editar e falar o que eles bem entenderem. Assistam. Terça-feira nós vamos ver o maior vexame da história desse país, a pessoa mais inepta possível, falando por uma nação, querendo mentir para chefes de Estado. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas é a nossa realidade. Vamos todos assistir? Combinado? Se inscreve no canal, deixa um like aqui e se você for contra esse governo, compartilhe esse vídeo para a informação chegar a mais pessoas. Um grande abraço e eu já fui.